Vita Center, o complexo que vai inovar o ecossistema de saúde de Santa Maria e região. E Clínica de Estética Inana. Seja o seu próprio padrão de beleza. Seja Inana. Apresentam Bem Viver. No programa de hoje nós vamos falar sobre este momento que todos nós estamos vivendo. A pandemia mudou a nossa rotina, os nossos hábitos e em muitos casos está afetando a saúde mental de adultos, adolescentes e crianças. Nós vamos trazer também como uma alimentação equilibrada pode evitar a ansiedade, a depressão e até mesmo evitar o estresse. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Bem Viver, que está começando. O anúncio dado pela Organização Mundial da Saúde no ano passado de que estávamos diante de uma pandemia do novo coronavírus gerou diversas mudanças no funcionamento da sociedade. Pessoas em quarentena, cidadãos preocupados, funcionários em home office, escolas, universidades e comércios fechados. Diante deste cenário, além de cuidar da saúde física, foi preciso prestar atenção na saúde mental. O número de casos de ansiedade e depressão aumentou. E este é o nosso assunto no Bem Viver com a especialista Denise Araújo de Freitas. A pandemia ela não afetou da mesma forma, né, todos, e ao mesmo tempo também não. As pessoas mais resilientes, com mais recursos internos, né, elas conseguiram, mas mesmo assim eu acho que todos estão em algum nível afetados, né? Eu, por tudo que está acontecendo. Mas assim, falando assim da prática, assim, do meu consultório, eu vejo que mulheres, né, mulheres que têm crianças pequenas principalmente, trabalhando fora, sem escolinha, né, isso aí teve bastante procura, né, ainda mais profissionais de saúde tendo que voltar, muito medo, assim, às vezes até desproporcional com relação aos cuidados. Então, às vezes, o profissional de saúde ele já é, bastante cuidadoso, e inclusive também não só o profissional de saúde, as pessoas que têm um cuidado com a saúde, né, um pouco assim exacerbado, e com a pandemia isso piorou bastante, né, até sintomas de toque, né, enfim, e junto com isso sintomas sempre muito catastróficos, mesmo com todos os cuidados, mesmo aquela enfermeira, né, usando toda aquela capa, enfim, a viseira, ela sempre achava que podia estar contaminada, e isso levava a fazer exames com frequência para ver se estava ou não com o vírus, com medo de levar para a família, né. Então, além dos profissionais de saúde que estavam trabalhando na linha de frente, principalmente quem trabalha ainda em UTI, só que eu acho que hoje os médicos eles já estão, né, vacinados, mas lá, né, no ano passado, quando isso começou, isso foi muito complicado, muitos ficaram em hotéis, ficaram longe das suas famílias, médicos, enfim, jovens com filhos que que nasceram, né, então teve essa questão do afastamento, isso gerou também muito estresse, fora ver tudo aquilo no hospital, né, as perdas, enfim. Professores, teve muita procura dos professores, principalmente professoras mais velhas, que às vezes tiveram dificuldade de lidar com o online. Acho que isso foi difícil para todo mundo, né? Mas assim, professores também que agora estavam achando que ia voltar e não voltaram, principalmente do sistema público, que não é todos que têm internet, então às vezes aparecia poucos alunos e isso desmotivava bastante os professores. Isso também foi né, uma das queixas que eu vi. E os jovens, né, jovens que estão na fase ativa da vida, de socializar, e eles estão muito presos, né, muito isolados em casa. Então são vários fatores, né, os jovens, muito convívio maciço da família, home office, os pais juntos, os pais preocupados, né, com a situação econômica, brigas, né, entre os casais. A casa virou tudo, né, virou o lugar da gente se reinventar, né, para ter nosso lazer, para trabalhar, para tudo, né. Então ele ficou muito tóxico e ainda ter que ficar, né, na frente do computador, isso aí gerou muita desmotivação.
tristeza. Então teve muitos jovens que até não tinham história na família de depressão e o próprio fator pandemia gerou. Transtorno de ansiedade e transtorno depressivo. Eu acho que são as duas mais frequentes, né? Quem não está com essas patologias está com uma síndrome de burnout, que é um desgaste, né, pelo trabalho, mas estresse, né? Transtornos mentais menores, vamos dizer assim, que é alteração do sono, irritabilidade, cansaço, que não chega a ter um diagnóstico fechado, mas que são coisas que atrapalham e às vezes eles vêm aqui só por insônia, né? E muitos vêm até por psicoterapia, procurar, né, um apoio por causa do trabalho que está muito sobrecarregado em casa. Tem muitas questões também de relacionamentos, que as pessoas começaram a rever, começaram a ter mais contato, né, com a pessoa e teve divórcios, né, ocorreu bastante divórcios, enfim, na pandemia, então nem todos os casais eles conseguiram superar, né, esses desafios, né, do confinamento. Coronofobia é um termo novo, né, que é o medo de se contaminar, é o medo de tudo relacionado ao Covid, né, o medo de perder o emprego, o medo de ter problemas financeiros, medo de contaminar as pessoas, um medo intenso, né, desproporcional às vezes. Então a coronofobia ela tá atingindo, acho que quase todas as pessoas, né. A gente tem que tentar se reinventar e tentar estratégias dentro de casa, como, por exemplo, organizar o nosso dia. Por mais que a gente tenha o home office, enfim, a gente tem que organizar quando, né, nós vamos trabalhar, quando que nós vamos ter lazer. Bom, vou fazer uma atividade física. Bom, não tem academia, vou dar uma caminhada, eu vou fazer um relaxamento, um alongamento, qualquer coisa que a gente faça fisicamente, isso já é muito importante. Até uma meditação ou entrar em contato, enfim, com o silêncio com a gente, tentar prestar atenção, né, no que está ao nosso redor, tentar respirar fundo, oxigenar, né, o nosso corpo, o nosso cérebro. Eu acho que isso já faz um bem danado, já diminui bastante a ansiedade, uma respiração profunda. Mas eu acho que a gente tem que também manter os contatos virtuais. Não é a mesma coisa, mas a gente tem que procurar ligar. As pessoas estão muito desmotivadas com isso, parece que se adaptaram a essa questão de ficarem em casa. Tudo isso reflete, né? As crianças, principalmente, elas sentem muito pelas mensagens dos adultos, das emoções, né, transmitidas pelos adultos. Então, se os adultos eles estão bem emocionalmente, eles vão estar bem para aquelas crianças, vão estar disponíveis. Mas se eles não estiverem bem, talvez eles não enxerguem sinais de estresse até nas crianças. Então, eu acho que é muito importante a questão do vínculo com quem a gente está. Então, eu acho que a gente tem que respeitar os nossos limites. O que dá para fazer, dá, bom, não deu, eu vou fazer outro dia. Então eu acho que a gente tem que ter essa aceitação, né, que a gente não tá num momento normal. Às vezes a gente quer estar com a casa tudo, né, tem filho, às vezes não dá para ficar com a casa tudo, não dá, deixa a casa desorganizada, mas vai ficar com a tua família, chegou do trabalho. Então eu acho que a gente tem que priorizar e eu acho que a pandemia ela veio para isso, né? Se a pessoa ela começou a não fazer as coisas que ela fazia, que davam prazer, se ela parou de fazer. É uma pessoa que está mais isolada, ela não procura mais, né, o pessoal da família, ela vai muito pro quarto, ela se queixa de cansaço, às vezes tu vê ela chorando, né? Enfim, pensamentos negativos, um discurso negativo, dizendo que não vê sentido nas coisas. Eu acho que isso aí, se persistir, eu acho que a gente tem que tentar conversar com esse familiar, né? Ver se isso progredir mais de 2 semanas, assim, isso pode ser um sinal de depressão, né?
alteração do sono, alteração do apetite. Ir ao psiquiatra não significa que tu vai ser medicado. As pessoas pensam, né? Tem medo dessa coisa da sedação, que eu vou ficar sedado, dependente. Não, às vezes é uma conversa, é um encaminhamento para o psicólogo. Então, eu acho assim que também a gente tem que pensar na pandemia como uma forma de aprendizado. Eu acho que ele veio pra gente, tá todo mundo no mesmo barco, e eu acho que a gente tem que enxergar a parte positiva, o ângulo positivo disso. A gente tá mais com os nossos familiares, né? Eu acho que as pessoas estão cuidando mais da higiene, da saúde. Eu acho que tá tendo um olhar maior para os nossos profissionais de saúde. Então, acho que também para a ciência, né? Tá vindo as vacinas, então acho que quem é dessa área, a gente está vendo como é importante investir na ciência. A educação, o ensino, eu acredito que vai vir, quando isso passar, as pessoas vão dar mais valor. Então, eu acredito que está tendo mudanças positivas, né? Infelizmente com tantas perdas, mas eu acho que a gente tem que dar uma resposta positiva para isso e tentar ficar bem, até com relação a gente se preocupar durante o dia. A gente tem que ter um espaço, um horário para se preocupar com essas coisas, porque se tu vai ficar o tempo inteiro tenso, preocupado, não dá. Então a gente tem que se organizar para a gente se manter bem durante o dia, fazer as nossas atividades, o que é necessário, para a gente sair bem, né? Sobreviver a tudo isso que está acontecendo. Vamos conhecer agora o empreendimento que vai inovar o ecossistema de saúde em Santa Maria e região, o Vita Center. Uma infraestrutura experiencial e completa está se erguendo em frente ao Hospital de Caridade. Um empreendimento que vai inovar o ecossistema de saúde em Santa Maria. O Vita Center nasce como uma referência em conforto e inovação para a região central do estado, com o propósito de conectar ainda mais a cidade com a saúde e bem-estar. No coração do complexo de saúde, o Vita é um centro multifuncional que vai aliar serviços essenciais em espaços projetados para consultórios, clínicas, laboratórios, espaço de convivência, entre outras operações comerciais. Acho que uma das premissas de projeto, que se fez o conceito para os interiores, foi trazer um pouquinho da Praça Roque Gonzalez para dentro desses espaços interiores, ou seja, trazer a essência, né, dessa praça, que na verdade é uma sala de espera para o público-alvo do hospital e dos edifícios ali do entorno. Acho que todas as áreas comuns foram bem pensadas. Eu diria que talvez esse seria realmente o diferencial. Então, as áreas de espera na frente dos elevadores, das escadas, a própria praça linear que acompanha o mall também é um espaço de espera, e um espaço de espera público, né, que não só dos usuários do edifício, mas também de todo o entorno. O Vita Center vem com uma proposta inovadora na linha de projetos de arquitetura, porque não se trata somente de atender a RDC 50 e as normas vigentes de saúde. Se trata, sim, de fazer uma arquitetura com todos os aspectos que são necessários no mundo contemporâneo, ou seja, saúde, tecnologia e humanização. Quando a gente fala, então, de atender as normas da RDC 50, a gente está atendendo a parte da saúde, mas atendendo também a acessibilidade, com o pé direito mais alto para colocar equipamentos. Isso envolve a tecnologia, os espaços com acessibilidade e mobilidade, e envolve humanização, ou seja, nesse momento que nós estamos passando pela pandemia, um espaço que tu chega e tu consegue então sentir a segurança, um espaço humanizado pela segurança que a arquitetura te concede. Vita Center, o complexo que vai inovar o ecossistema de saúde de Santa Maria e região. Um cérebro desidratado equivale a um menor desempenho cognitivo. Todas as células do corpo, incluindo as cerebrais, dependem da água para realizar funções essenciais. Portanto, se os níveis de água estiverem muito baixos, o cérebro não vai funcionar adequadamente. A água faz com que o cérebro não canse tanto ao realizar tarefas, e quando está cansado, nem adianta forçar para que ele funcione com qualidade. O resultado é fadiga, mudanças no humor e em pessoas com menos reserva cognitiva, como os idosos, a desidratação cerebral pode levar a um declínio no desempenho. Mulheres de todas as idades são mais sensíveis aos efeitos da desidratação, mas as mulheres idosas são especialmente vulneráveis.
Um estudo que examinou o estado de hidratação de 2.506 adultos com mais de 60 anos descobriu que as mulheres com níveis inadequados de hidratação apresentaram pior desempenho em tarefas relacionadas à atenção e à velocidade de processamento. O desempenho dos homens desidratados também diminuiu, mas em menor grau. Hidrate-se pelo bem do seu cérebro. Estamos apresentando Bem Viver. Para mulheres e homens que se preocupam com a saúde, beleza e o bem-estar do corpo, a Inanna Clínica de Biomedicina Estética é o lugar certo. No espaço você encontra tratamentos com a toxina botulínica, preenchimento labial e a terapia bioortomolecular, que potencializa os resultados e auxilia até mesmo na redução de medidas. Tudo isso em um ambiente moderno e agradável, na Rua Barão do Triunfo 1660. Inanna, beleza de dentro para fora. O coração do Complexo de Saúde de Santa Maria está batendo mais forte. A chegada de um empreendimento que irá transformar a saúde vem conectar a cidade com mais bem-estar e qualidade de vida, em uma infraestrutura experiencial e completa, onde pacientes e profissionais encontram um espaço perfeito para estar. Aproveite as condições especiais para cooperados Unicred. Viva a experiência Vita Center por completo e receba o futuro da saúde em Santa Maria e região. Voltamos a apresentar Bem Viver. Além de fazer o organismo funcionar melhor, uma alimentação adequada e saudável pode trazer diversos benefícios, como melhorar o humor, combater a depressão e afastar o estresse e a ansiedade. O que você escolhe para o seu prato pode sim transformar o seu dia a dia. Que tal colocar mais brócolis, mais chicória, frutas e atenção na sua alimentação? A nutricionista Graziela Albuquerque traz a partir de agora no Bem Viver dicas importantes que vão dar um up na sua qualidade de vida. Olá, tudo bem? Eu me chamo Graziela Albuquerque, sou nutricionista, atuo há 15 anos exclusivamente na área clínica e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre alimentação e ansiedade. Quais são os alimentos que podem nos ajudar, quais são os hábitos que podem nos ajudar a diminuir a ansiedade ou os alimentos e hábitos que podem prejudicar e que a gente precisa evitar. Vamos conversar? Então, pessoal, eu quero iniciar a conversa com vocês falando sobre hábitos e alimentos que a gente precisa evitar, que podem nos deixar mais ansiosos ou nos gerar ansiedade. O primeiro deles é o consumo em excesso de cafeína. A gente sabe que a cafeína é um alimento que nos deixa, teoricamente, e no primeiro momento com mais energia, só que se usado em grande quantidade para pessoas que já sofrem de ansiedade, ele pode nos deixar ainda mais ansioso. Então, em algumas situações quando a gente observar que a gente está muito ansioso ou está com muita falta de energia, o ideal é a gente tomar um chá mais tranquilo, que nos acalme, como camomila, melissa. É justamente o contrário do que na maior parte das vezes a gente faz. Aqui no Rio Grande do Sul a gente também usa muito o chimarrão, que a Ilex paraguariensis, que é a nossa erva, também tem uma ação bem excitatória, então a gente precisa ter cuidado porque a gente usa uma quantidade muito grande de estimulante. Outra coisa que a gente precisa ter um pouco de cuidado é o consumo em excesso de alimento industrializado, pela quantidade de conservante e corante. São também ativos químicos que nos deixam bem ansiosos e eles estão em todo o alimento embalado, em todo o alimento ensacado, nas latas, nos vidros. Então, todo o alimento industrializado, na maior parte das vezes, tem alguns tipos de conservante e corante que vão ter essa ação. A gente tem que ter cuidado também com os alimentos muito açucarados, porque num primeiro momento eles vão nos trazer prazer, que é uma das propriedades que o açúcar nos causa, só que a gente sabe que esse pico de glicose que acontece, esse pico de insulina que acontece, ele pode fazer esse pico e no segundo momento, que nos dá muito prazer, né? E num segundo momento
ele nos rouba energia, né? Essa hipoglicemia de rebote, que a gente chama, pode nos roubar energia e a gente tem uma prostração muito grande depois de comer um excesso grande de açúcar ou os alimentos que contenham, né? Pode ter uma quantidade menor, mas um farináceo, por exemplo, então uma quantidade muito grande de bolacha recheada e até bolacha salgada, que tem uma quantidade muito grande de farinha, que é a base dela, e açúcar. Outra coisa que a gente precisa considerar também, para hábitos que a gente precisa evitar, é jantar muito tarde, porque a gente sabe que uma das coisas que atrapalham muito a qualidade do nosso sono é o excesso de alimento que o corpo tem que ficar metabolizando e fazendo a digestão. E a gente sabe que uma das coisas que podem gerar e piorar a nossa ansiedade é o cansaço e uma noite de sono não reparadora. Então, isso é um outro hábito que a gente precisa ter muito cuidado. Outra coisa que eu vejo muito acontecer nesse período agora é um excesso grande do consumo de bebida alcoólica. Gente, e aqui eu falo de qualquer bebida alcoólica. Infelizmente, não tem uma bebida alcoólica, se a gente consome, obviamente, tudo que eu tô falando é o excesso, que seja melhor ou pior. Então, o que a gente tem que cuidar? Eu costumo dizer que a gente tem que beber a bebida que a gente tem mais controle, né? A bebida alcoólica que a gente tem mais controle. Então, a bebida alcoólica, ao contrário do que a gente imagina, ela também é muito excitatória. Então, ter esse hábito, tomar bebida, mesmo que pouco, com muita frequência antes de dormir, também atrapalha consideravelmente a qualidade do nosso sono, porque a gente não consegue entrar ou a gente não consegue ter um sono REM de qualidade, que é aquele sono, que é aquela parte do sono, que a gente tem um sono mais profundo. Então, eu digo que é um sono de mãe, quem tem filho deve saber, que é um sono sempre meio em estado de alfa, tu tá sempre alerta. E é um sono que tu vai dormir daqui a pouco às 8 horas e vai acordar com a sensação de que tu dormiu 6. Ou acorda sempre cansado. Acordar sempre cansado não é normal. Então, são hábitos e alimentos que a gente precisa evitar e que podem nos ajudar muito a diminuir a sensação de ansiedade. A gente tem alguns alimentos que, se a gente inserir na nossa rotina, eles são um aliado como relaxante. Algumas práticas que podem nos ajudar a diminuir a ansiedade, estresse. E eu gosto de iniciar falando sobre um mineral que é o magnésio. O magnésio hoje é o mineral mais anti-estresse ou que nos traz mais tranquilidade que a gente conhece. E aí a gente tem os alimentos que são ricos em, como semente de abóbora, semente de girassol, que a gente pode usar como nuts, que a gente pode inserir, fazer uma granolinha salgada na frigideira, dar uma tostadinha que aumenta a absorção. A gente pode assar, inserir na salada, inserir em tudo que a gente conseguir colocar, se vai fazer um pãozinho. A gente tem os vegetais verdes escuros, como radite, couve, espinafre, brócolis, que também são riquíssimos em magnésio. A gente tem o abacate, a gente tem a banana. Então, são alimentos que fazem parte da nossa rotina, mas que a gente precisa dar um pouco mais de atenção. A gente tem o zinco como também um grande aliado, que a gente encontra também nos ovos, nas nuts, amêndoa, nozes, castanhas e na carne vermelha. A carne vermelha também é um aliado. Ela se torna um problema quando ela é usada em excesso. A gente tem uma quantidade significativa de zinco na carne vermelha. Então, ela deve ser consumida por quem consome, mas a gente tem as outras fontes que são de origem vegetal para quem não consome. Então, a gente tem para todos os gostos. Tem também o ômega 3, que é uma opção que eu acho muito importante a gente ter na nossa rotina, que também é associado à diminuição do estresse, à tranquilidade. A gente tem o ômega 3 suplementado, ou a gente tem o ômega 3, os alimentos ricos, que são o atum, o salmão, a sardinha, preferencialmente frescos, ou peixe mesmo, o alimento, ou ele pode ser, por exemplo, a sardinha da lata, que também pode ser uma opção. E uma outra prática que é o comer com atenção plena. Então, a gente soltar os talheres entre uma garfada e outra, a gente mastigar com calma, a gente cuidar do excesso de informação que a gente tem enquanto faz a refeição. Então, cuidar da TV, o uso das redes sociais, assistir muita coisa, falar coisas que não nos tragam tanta tranquilidade, que a gente sabe que isso também nos atrapalha a saciedade, nos traz mais ansiedade. E eu acho que é uma das melhores práticas hoje para nos trazer atenção enquanto a gente está fazendo a refeição. A gente tem que lembrar que a base da nossa alimentação precisa ser de vegetais
e folhosos, em geral. As frutas também fazem parte, mas não precisa ser a base da nossa alimentação. Elas devem estar ali, mas elas não são essenciais tanto quanto vegetais e folhas. A gente tendo esse aporte todo que eu falei para vocês, a gente evita a beliscada, que na maior parte das vezes é na beliscada que a gente erra. O número de refeições, ela varia muito de pessoa para pessoa. A gente tem que cuidar, porque em geral, quem precisa ficar beliscando é quem tem um aporte um pouco maior de consumo de farináceos e doces, que a gente tem uma saciedade mais curta. Eu espero que vocês usufruam dessas orientações, que a gente põe em prática tudo isso que eu orientei, o consumo desses alimentos, que a gente pratique essas orientações para a gente ter uma vida mais tranquila, para a gente passar por isso tudo de uma maneira um pouco mais calma, que a gente consiga modular o estresse, consiga controlar a nossa ansiedade e, com certeza, todas essas práticas ligadas à qualidade de vida, saúde e alimentação pode ser um grande auxílio para a nossa saúde em geral. Dica de leitura Bem Viver. Este livro apresenta o resgate do relacionamento entre mães e filhos. Ser mãe é uma experiência única e indescritível, mas também é o ponto de partida para a vivência de inúmeros sentimentos e emoções que as mulheres jamais conheceram. Em A Maternidade, o Encontro com a Própria Sombra, a renomada psicoterapeuta Laura Gutman explica os sentimentos conflitantes na realidade de uma gestante, trazendo importantes orientações sobre as fases pré e pós-parto. Usando exemplos diferentes, situações cotidianas, Laura apresenta um leque de sensações com as quais qualquer mulher que tenha se tornado mãe poderá facilmente se identificar, ajudando nesse período repleto de incertezas e pequenas vitórias. No próximo programa, você vai conhecer os benefícios da corrida, os cuidados que deve ter com os pulmões e ainda como funciona a medicina preventiva biortomolecular. Isso tudo e muito mais no próximo Bem Viver. Você assistiu Bem Viver. Oferecimento Vita Center, o complexo que vai inovar o ecossistema de saúde de Santa Maria e região. E Clínica Estética Inanna. Seja o seu próprio padrão de beleza. Seja Inanna. Para mulheres e homens que se preocupam com a saúde, beleza e o bem-estar do corpo, a Inanna Clínica de Biomedicina Estética é o lugar certo. No espaço você encontra tratamentos com a toxina botulínica, preenchimento labial e a terapia bioortomolecular, que potencializa os resultados e auxilia até mesmo na redução de medidas. Tudo isso em um ambiente moderno e agradável, na Rua Barão do Triunfo 1660. Inanna, beleza de dentro para fora. O coração do Complexo de Saúde de Santa Maria está batendo mais forte. A chegada de um empreendimento que irá transformar a saúde vem conectar a cidade com mais bem-estar e qualidade de vida, em uma infraestrutura experiencial e completa, onde pacientes e profissionais encontram um espaço perfeito para estar. Aproveite as condições especiais para cooperados Unicred. Viva a experiência Vita Center por completo e receba o futuro da saúde em Santa Maria e região.